Gosto de reagir a Cacaju, que como ela é de direita, a chance de vir um strike só por discordar da pessoa é muito menor, né, Bianquinha? É muito mais fácil falar com uma pessoa que é normal, mano. Caralho, mano. Complicado. Nem todo mundo que teve pais tóxicos percebe isso na infância, porque quando você é criança, você não tem como entender que o problema tá nos adultos. Você só acredita no que te fazem sentir. Se seus pais te tratavam como um peso, você crescia achando que incomodava. Se te humilhavam quando você errava, E também você começa a tratar os outros da mesma forma, né? Você copia a forma de agir, então você age como se os outros também fossem um peso. você cresce com medo de tentar. Se comparavam você com outras pessoas, aí você cresce achando que nunca era bom bastante. E com tudo isso, você ainda não podia demonstrar tristeza, porque daí diziam que era drama, e você aprendeu a engolir a própria dor em silêncio. Tá aguentando a Muitas vezes a porra toda criança não calado. era difícil, sensível demais ou ingrata. Ela só estava reagindo a pais que não souberam amar sem machucar. E quase sempre a culpa realmente é dos pais, afinal são eles os responsáveis por moldar a criança. E não, isso não é sobre odiar seus pais ou dizer que eles foram Responsáveis por moldar a criança é muito forte. Porque não dá. E você tá atribuindo aos pais uma característica que é impossível. Característica. Tá colocando nos pais uma responsabilidade que é impossível de cumprir. Porque os pais, apesar de eles terem muita influência, né, eles não são os amigos da escola, não são os professores. Então, pô, mano, tem coisa que tá muito fora do controle deles. Não dá pra você pedir uma coisa que a pessoa não possa fazer. monstros. Pais também erram, também cansam e também carregam traumas. Mas existe uma diferença entre um pai imperfeito e um ambiente que faz uma criança crescer se sentindo insegura, culpada ou insuficiente. Talvez esse vídeo nem converse com você porque talvez você tenha tido pais excelentes, e se esse for o seu caso de verdade, isso é uma benção. Mas talvez ele converse com alguém perto de você, alguém que não teve a mesma sorte e que cresceu ouvindo coisas que nenhuma criança devia ouvir, e que talvez precise entender que o problema nunca foi ela. Então aqui vão 5 coisas que podem indicar que seus pais foram tóxicos com você na infância. 1. Você sente culpa por ter necessidades. Talvez quando você precisava de atenção, ajuda, carinho ou cuidado, você escutava coisas como: você só me dá trabalho, eu não tenho tempo pra isso. Depois de tudo que eu faço por você, você ainda reclama. Uma criança não entende isso como cansaço dos pais. Ela entende como: eu sou um peso. E aí cresce tentando incomodar o mínimo possível, pedindo desculpas por tudo, escondendo quando tá mal e sentindo vergonha de precisar de apoio. Só que criança Inclusive, o sujeito, ou ele vai pra isso, ou ele vai pra um extremo, ou ele vai pra outro, né? É, ou ele, ou ele é o sujeito que não quer problema, não quer causar problema pra ninguém, de forma alguma, a ponto de ser o cara se fuder todo sozinho, todo esculhambado, todo maldito, todo desgraçado, sozinho. E pra tentar sanar isso, pra tentar não ser dessa forma, o cara vai pro outro extremo. E aí é sempre assim. Sempre assim não, né? Muitas vezes é assim. O cara tem um problema, o que ele faz? Ele vai pro outro extremo. Ele vai pro outro hemisfério do problema. Ele começa a não perguntar nada pra ninguém, né? Antes se ele tinha medo de incomodar porque ele não queria machucar as pessoas, agora ele tá pouco se fudendo pras pessoas e começa a falar tudo que incomoda. "Ó, você é um filho da puta, você é um canalha, tua mãe te traiu, né? Tua mãe traiu teu pai, tua namorada te traiu e o caralho todo, mano. Ou o cara, ele não é sincero, não fala nada sobre si, ou ele vira um sincericida do caralho, mano. não devia se sentir culpada por precisar ser cuidada. 2. Você tem medo exagerado de errar. Se todo erro na sua infância virava grito, deboche ou humilhação, é possível que você tenha aprendido que O nego nem tenta, né, às vezes, o nego nem tenta. Tanto que tanta porrada que tomou, ele nem tenta. errar é perigoso. Frases como: você não faz nada direito, parece burro, eu sabia que você ia estragar tudo, não ensinam responsabilidade, ensinam medo.
E lá na frente, isso pode virar um adulto travado, ansioso, que pensa 1000 vezes antes de tentar qualquer coisa. Porque no fundo, ainda sente que qualquer falha vai provar que ele não presta. 3. Você sente que nunca é suficiente. Talvez você tenha passado a infância tentando merecer orgulho. Tirava nota boa, mas não era bom o bastante. Ajudava, mas ainda faltava algo. Tentava melhorar, mas sempre existia alguém melhor pra comparar. Por que você não é igual ao seu irmão? Olha o filho de fulano. Na sua idade eu já fazia muito mais. Comparação constante não cria uma criança melhor. Cria uma criança que cresce achando que precisa... A comparação, ela é boa quando ela é construtiva, velho. Quando você compara uma pessoa, quando você tenta comparar o seu filho com um santo pra mostrar que ele pode ser aquele santo, né? Ele pode ter aquelas características. Olha como ele é bom. Seja isso. Entendeu? Você consegue, filho. Faça isso. Reze mais, se esforce mais, né? Tipo, você estimular um bom exemplo. vencer alguém pra merecer amor. E esse mesmo adulto pode conquistar muita coisa e ainda sentir que não é suficiente. 4. Você aprendeu a esconder o que sente. Se quando você chorava ou tentava... É, de novo, outro extremo. Ou o cara esconde tudo que sente, ou ele tem uma crise de sincericídio. Foda, mano. O cara, depois ele vai ter que encontrar dentro dele o que deve e o que não deve ser dito, mano. Complicado, você perde um certo balanço que você teria naturalmente. falar sobre a sua dor, você ouvia: para de drama, isso não é nada, você é sensível demais, engole esse choro. Talvez você tenha aprendido que demonstrar sentimento era errado. Então você engoliu a tristeza, o medo, a raiva, a solidão Porra. e a vontade de pedir colo. E foi ficando bom nisso. Bom em fingir que tá tudo bem. Bom em cuidar dos outros enquanto ninguém percebe que você também precisava ser cuidado. Mas a dor que uma criança engole não desaparece. Ela só aprende a morar em silêncio. 5. Confunde amor com medo. Esse é um dos sinais mais profundos. Se dentro de casa você precisava... Bizarro é que ele chega até o Freud aqui em casa, né, mano? Nessas horas. Que tu tá procurando na tua namorada todas aquelas características que tu vê em casa. É foda, mano. Cuidado, hein, Édipo. palavras, prever o amor dos seus pais, evitar conflito e agradar o tempo todo pra não virar o alvo? Talvez você tenha aprendido que amar é viver pisando em ovos. Que amar a sua esposa é a mesma forma que você tem que amar, que o seu pai amou sua mãe, né? Cara, isso aí, né? Frases como: se continuar assim eu vou embora, ninguém vai te aguentar desse jeito. Depois de tudo que eu fiz por você, você me deve. Fazem a criança associar afeto com ameaça, culpa e abandono. E o perigo é que na vida adulta, relações ruins podem parecer familiares porque foi esse tipo de amor que ela aprendeu a reconhecer. No fim, pais não precisam ser perfeitos porque ninguém é. Mas uma criança precisa se sentir segura. Não existem pais perfeitos, mas caraca, preciso esculhambar? Ela precisa se É. sentir segura pra errar Foda. sem ser destruída, pra chorar sem ser ridicularizada, pra pedir ajuda sem se sentir um peso e pra existir sem achar que tá atrapalhando. Então, se você se identificou com isso, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez você tenha crescido tentando sobreviver emocionalmente em um lugar que deveria ter sido um abrigo. E entender isso não muda o passado, mas pode ser o começo de uma coisa muito importante. Para de se culpar por feridas que não foi você que criou. Se você gostou do vídeo, deixa o like, aperta o botão de hype se estiver disponível e manda pra alguém que precisa ouvir isso. Se você ainda não Não sei se eu concordo. Nunca pensei muito nisso. for inscrito, se inscreve e ativa o Mas sininho eu acho pra notificação que. dos Acho que é. vídeos. Isso aqui é característica E se de, eu não te fiz de pensar, pai ruim mesmo. pelo menos te irritei. Pô, mano, 5 minutos é muito curto, mano. Será que ela monetiza isso? Como que monetiza? Não é vídeo de 8 minutos que monetiza? Né, mano? É isso. Toma aqui meu like, é nóis.